Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, Mônica. Boa noite, todo mundo. Vamos aguardar aí os irmãos entrando para o nosso tempo virtual de celebração, adoração a Deus, um tempo também de louvor, de reflexão na palavra do Senhor. Já temos aí alguns fazendo a sua conexão fiel. Irmã Tatiana Zac já está aí conosco, Sandra Moraes. Estamos alegres e felizes porque temos esta oportunidade de estarmos juntos, louvarmos ao Senhor, aprendendo daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, para os nossos corações, na sua palavra. Tem sido um tempo muito bom, diferente, né? Temos que reconhecer, mas no final das contas não está sendo tão amedrontador quanto a gente imaginava no início, né? Pelo menos pensar em fazer essas transmissões online no começo foi um olho do furacão, né? Para nós. A gente não sabia muito bem, não dominávamos as ferramentas, não sabíamos muito bem como fazer, mas Deus foi dando graça, no português natural, né? Apanhamos feio, né? Mas graças a Deus agora ninguém vai dizer, poxa, que gravações maravilhosas, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer bem e está sendo suficiente para que tenhamos um tempo e aprendendo junto da palavra de Deus, principalmente isso. É claro que nada se compara a estarmos juntos, né? E esse é o nosso anseio, tem sido aí alvo das nossas orações, mas tudo tem o seu plano, tudo tem o seu tempo, como diz a palavra de Deus, né? Debaixo do sol, tudo tem o seu tempo determinado. Então, o que podemos fazer é aproveitar bem esses momentos que o Senhor nos tem dado. A Cristiane Timóteo, Maria Aparecida, Sandra. É isso? Sandra Moraes, estão aí conosco, parece que é Lloyd ou é Alex também, então tem aí vários irmãos conosco acompanhando. Já estamos aí no nosso horário, no meu 19h59, então nós queremos já dar início ao nosso tempo de louvor ao Senhor. Vamos seguir aí o nosso protocolo. Vamos louvar primeiro, depois ter um tempo de reflexão e encerrar esse nosso tempo com oração. Esse é o nosso roteiro para hoje à noite também. Então, vamos começar, como de costume, com uma música que queremos enfatizar aí a presença das crianças. Então, se você tem crianças aí, chame as crianças para cantarem conosco, cante junto conosco, cante junto com elas, para que elas também possam aprender da palavra do Senhor e refletir nessa palavra tão preciosa. O louvor que nós vamos cantar nessa noite para iniciar, junto com vocês aí, crianças que estão nos acompanhando, é um louvor que conta uma história. Conta a história de... não é uma criança, né? Mas também é pequenininho. Alguém pequeno que foi encontrar com Jesus e saiu diferente depois daquele encontro. A história de Zaqueu, que se encontra na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e que você vai poder cantar junto conosco. Isso, Mônica vai ajudar nos gestos aí. Eu estou com as mãos ocupadas no violão, mas vamos cantando juntos. E quem já sabe, canta junto. Quem não sabe, vamos aprender. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore lá, onde a rua... Ai, eu ia espirrar. Ao vivo é assim, né? Vamos voltar? Vamos. E não espirrei, hein? Não sei se vai parar de novo, mas agora acho que não. Do início, Zaqueu. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu
ao Mestre conduz. E o Salvador para ele olhou quando ia ali passando e disse: Zaqueu, desce depressa, porque na sua casa eu vou pousar, porque na sua casa eu vou pousar. E bem depressa Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus, e com alegria recebeu Jesus. Aê! Foi assim que Zaqueu fez. Ao ouvir a voz de Jesus, ele correu depressa, desceu da árvore, encontrou aquilo que ele mais precisava. Alguém, a única pessoa que podia preencher o vazio do seu coração, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus purificou a mente e o coração de Zaqueu e nunca mais Zaqueu foi o mesmo. Antes ele era um enganador. Agora ele era alguém que confiava no Senhor. Jesus continua fazendo isso hoje. Já fez comigo, fez com ela, pode fazer com você também, se você confiar nele. Nós vamos cantar um outro louvor, agora aquele que fala a respeito da maravilhosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Um dia lindo, almejo eu encontrar, né? Jesus virá. Você conhece também esse louvor, vamos cantar? Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar juntos. Ele é o nosso Senhor. Temos muito o que cantar. Temos conteúdo para colocar nas nossas músicas, no nosso louvor. E o conteúdo que temos é a verdadeira palavra de Deus. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como nós temos aprendido na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos avançar nesse estudo hoje um pouco mais. Mas antes disso, queremos cantar o último louvor desta noite, que é um hino do cantor cristão. Pegou o cantor cristão aí?
Pega aí o cantor cristão, vamos cantar o hino 192 do cantor cristão, tem por título Só por Jesus. 192 do cantor cristão, Só por Jesus. Se você conhece, cante conosco. Pastor, não conheço esse. Então fica aí pensando, refletindo na letra desse louvor. Amém? Pela verdade da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não adianta tentar ser uma pessoa boa, não adianta abraçar religião A ou religião B. Só existe uma maneira de ser salvo e salvo de verdade. Salvo da escravidão do pecado. Salvo das influências que nos afastam de Deus. Salvo para ganhar uma vida eterna aqui, nesse mundo em que vivemos, e ao partirmos daqui, uma vida eterna que continua, atravessa, vence a morte. E esse único caminho, não são vários, é um só,
tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Palavra que inclusive nós vamos estudar nesse momento. Então, obrigado, Mônica, mais uma vez. Vou deixar isso aqui contigo. Até mais, irmãos. Um abraço, sem poder abraçar. E nós vamos agora juntos estudar mais uma porção da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Nós temos já há algum tempo iniciado o nosso estudo na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Então você pode abrir sua Bíblia lá, primeira carta de Pedro, e nós estamos fazendo um estudo bíblico continuado. Então nós começamos no capítulo 1, verso 1, e viemos na sequência até aqui onde estamos. O trecho que nós vamos refletir hoje se encontra no capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso de número 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, vou fazer a leitura dos versos 8 até o verso 12. Espero que você já tenha aí em mãos a sua Bíblia ou o seu smartphone, o seu aplicativo da Bíblia, onde você pode acompanhar essa leitura. Eu vou mais uma vez fazer essa leitura na versão atualizada das Escrituras Sagradas, que é a versão que eu estou utilizando aqui. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E nós vamos então, mais uma vez, refletir dentro daquilo que o apóstolo Pedro já vinha desenvolvendo nas ideias que ele recebeu como revelação do Senhor e que ficaram registradas aqui nessa carta. Os irmãos vão lembrar que nesse trecho ainda Pedro está desenvolvendo aquela ideia principal ou aquele ensino maior que tem servido de eixo nesses últimos trechos que nós temos estudado, que é a necessidade do crente viver um procedimento exemplar, ou seja, do crente ser um modelo na sua prática de viver. E quando ele fala de modelo exemplar, ele não está falando de nunca pecar, porque como crentes, realmente, o nosso desejo, Voltou. Então, como crentes, como eu ia dizendo, como crentes, o desejo do nosso coração é de não pecar mais. Mas a fraqueza do nosso ser natural ainda nos leva a falhar, eventualmente, diante de Deus.
Mas o nosso desejo é acertar em tudo. Mas quando a Bíblia fala, quando Pedro está falando, Deus nos fala que é desejo dele que vivamos num procedimento exemplar, a ideia não é de viver sem nunca errar. A ideia de ser 100% perfeito em tudo. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de viver uma vida em equilíbrio, uma vida que está em acordo, uma vida que combina com aquilo que estamos falando. Perdão. Uma vida que combina com a mensagem que estamos falando. Lembra que Pedro já defendeu lá atrás, no capítulo 2, verso 9 e 10, a identidade do crente. E nessa identidade, nós temos também uma responsabilidade, proclamar as virtudes de Deus. Só que não pode ser só de boca. Essas virtudes têm que ser proclamadas com a nossa boca, mas também com o nosso procedimento. E aí Pedro vinha desenvolvendo essa ideia, falou no contexto do relacionamento do crente com as autoridades superiores, falou no contexto do relacionamento do crente, no contexto do serviço, então quando estamos prestando serviço a outros, ou seja, a relação entre senhor e servo, aquele que serve e aquele que presta serviço. Nas últimas lives que vimos, Pedro aplicou esse mesmo princípio de uma vida exemplar do crente ao contexto da família, falando primeiro às esposas, inclusive esposas que porventura tenham maridos descrentes, e aí explicando a necessidade de um procedimento exemplar, e depois falando, ainda no contexto do lar, aos maridos, falando que os maridos precisam também ter um procedimento exemplar no contexto do lar, na maneira como se relacionam com a sua esposa, na maneira como tomam decisões, na maneira como interagem na vida comum do lar, como Pedro colocou e nós estudamos na nossa última live. Então, basicamente essa aí é a ideia. E agora Pedro continua desenvolvendo esse mesmo princípio, a necessidade do crente viver e demonstrar com a sua vida um procedimento exemplar. Mas agora não mais em relação às autoridades, não mais em relação ao âmbito do serviço, não mais no contexto do lar, mas agora Pedro vai aplicar esse princípio ao contexto da igreja. Então Pedro vai falar agora entre crentes, entre alguém que confia em Jesus e alguém que também confia em Jesus. Então existe também esse nicho, esse âmbito de interação social, que é a interação no contexto de igreja. Lembra que na Bíblia a igreja nunca se refere ao prédio onde as pessoas vão se reunir, né? Algumas pessoas estão falando, tô tão triste com essa pandemia, a gente não pode ir lá na igreja, né? Esse entendimento de igreja como prédio, não dá para ir lá na igreja, lá no prédio onde a gente se reúne, esse entendimento é um entendimento moderno. Esse entendimento não aparece na Bíblia, tá? Quando a Bíblia fala de igreja, está falando daqueles que confiaram em Cristo, aqueles que fazem parte da mesma família da fé, porque a sua confiança foi depositada em Jesus. Então, agora ele vai aplicar isso ao contexto da igreja. Crente com crente. Como é que um crente pode dar um procedimento exemplar, pode viver de maneira exemplar no contexto da igreja, quando ele está interagindo com outras pessoas que também são crentes? O que o crente deveria pensar? O que o crente deveria ter em mente? Quais deveriam ser as preocupações de um crente que quer dar um bom exemplo, que quer combinar o que ele está falando com o que ele está vivendo, também no contexto da igreja? É sobre isso que Pedro vai falar nesse trecho que nós estamos estudando hoje à noite. Então perceba aí que já no verso 8, Pedro começa a destacar essa ideia dizendo o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo. Ele começa falando sobre o que ele chama aqui de ânimo, de um igual ânimo. Ou seja,
ele está falando para os crentes e ele diz, olha, para fechar esse tópico aqui, o que eu espero de vocês, crentes, o que Deus espera de vocês, é que vocês sejam todos animados pelos mesmos motivos. Que seja a mesma coisa, o mesmo fato, os mesmos objetivos que animem vocês, que coloquem vocês em movimento. A ideia de animação é de movimentar, aquilo que faz vocês agirem, aquilo que faz vocês atuarem. Então, o que deve animar vocês deve ser a mesma coisa. Não deve ter um crente sendo motivado e agindo por um motivo diferente do motivo de outro crente. Então deve existir um motivo comum. Deve existir um objetivo comum na vida cristã. E esse objetivo deve animar o crente. Deve movimentar o crente na direção da vontade de Deus. Nos seus relacionamentos também entre os crentes, no seu contexto da igreja. E aí, Pedro vai explicar, então, de uma maneira prática, como é que isso vai funcionar, destacando primeiro 4 virtudes. Ele destaca aí 4 virtudes que o crente deve observar no seu procedimento com outros crentes. Que virtudes são essas? Veja aí, a primeira delas é a compaixão. Ele diz aí, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fazendo referência à virtude da compaixão. A compaixão é aquela capacidade ou aquela disposição do coração de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o crente, quando vai tratar com outro crente, ele precisa se colocar no lugar do outro. Precisa pensar na situação, na circunstância que aquele outro crente está passando. Então, precisamos ser muito sábios na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de interagir, sempre nos colocando no lugar do outro, como outro trecho da Bíblia vai dizer, considerando os outros superiores a nós mesmos. Então, nos colocar no lugar do outro, essa é a primeira capacidade ou virtude que o crente precisa estar atento na sua interação no contexto de igreja. Compadecidos, ele fala de uma segunda virtude aí, além da compaixão. Fraternalmente amigos, é a amizade fraternal, ou seja, a amizade entre irmãos. Uma amizade que não é uma amizade como a amizade que vamos ter com pessoas do mundo, que é mais um coleguismo, né? Uma coisa que a gente podemos nos relacionar, mas não dá para ir profundamente, não dá para compartilhar aquilo que está no nosso coração de uma maneira plena, porque a pessoa do mundo não vai entender. Mas o crente sim, ele sabe que nós como crentes estamos preocupados com a glória de Cristo. Estamos preocupados com as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos cantar um louvor como esses que nós cantamos no começo, e um outro crente vai ouvir aquilo e vai dizer, eu sei porque ele está cantando. Eu sei que essa alegria é verdadeira. Eu entendo o que está acontecendo aqui. É uma adoração a Deus, é um louvor a Jesus Cristo. Coisa que uma pessoa do mundo não vai entender. Ele pode até achar bonito. Ele consegue escutar a música. Ele pode achar bonito. Falar, oh, que música bonita, que melodia gostosa. Mas nunca vai entender que aquela música, na verdade, é um louvor. É uma oferta dedicada a Deus. Então os crentes precisam desenvolver isso, além da compaixão, se colocar um no lugar do outro, precisam também desenvolver uma amizade fraternal, uma amizade com laços de irmandade, com laços fraternais, laços de irmãos. Irmãos aí a ideia de membros da mesma família de Deus. Então isso precisa estar em foco, precisa estar diante de nós, quando nós vamos interagir no contexto de igreja, como crentes. Ele também fala de uma outra virtude, uma virtude que já vimos que Deus compartilha conosco, né? Que é a misericórdia. E a misericórdia fala a respeito de ser paciente o suficiente para não derramar ira, não derramar castigo com pressa. É dar tempo para que o outro possa pensar,
possa refletir e possa tomar providências de se arrepender e se reconciliar quando tiver existido algum conflito. Pastor, mas espera aí. Entre dois crentes pode existir algum conflito? Pode existir algum desentendimento? Evidentemente, né? Então o crente, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer o que é certo, mas muitas vezes ele vai errar. Ele continua sendo falho e pecador. Não é porque ele creu em Cristo que ele não tem mais capacidade de pecar. Tem sim. Não vai desejar pecar, mas pode acabar pecando. E quando isso acontecer? Agora você fala mal de mim, você não fez o que você prometeu, você está sendo falso, ou qualquer coisa do tipo, que um crente se sinta ofendido por outro. Você pecou contra mim, então agora é você para lá e eu para cá. Fica fácil de perceber que isso não pode existir, não é verdade? Dentro da família de Deus. Afinal de contas, quando morrerem esses dois, um vai para o céu da esquerda, o outro vai para o céu da direita. Será que pode ser assim? Não pode, né? Não tem céu da esquerda e céu da direita. Os dois vão para o mesmo céu. Então os conflitos, eles precisam ser solucionados. Eles precisam ser resolvidos. Mas como é que eles vão ser resolvidos se o seu irmão pecar e você, na hora que pecou, sem misericórdia, sem perdão, pisa na cabeça dele? Não é assim que Deus tem agido conosco. Deus não age assim com você. Deus não age assim comigo. Já pequei contra Deus e Deus não lançou raios do céu na minha cabeça. Por quê? Porque eu não merecia? Merecia sim. Mereço ainda. Mas Deus não fez isso porque Ele quis me dar tempo para refletir. Voltamos aí. Então, Deus não jogou raios do céu em mim quando eu pequei, porque quis me dar tempo para refletir sobre o que eu tinha feito e para eu me arrepender e ir até Ele pedindo perdão. A mesma atitude, o mesmo procedimento precisa existir entre os membros da família de Deus, entre os crentes. Então, compaixão, se colocar no lugar do outro, amizade fraternal, ter uma amizade, um laço verdadeiro com esses irmãos, formar uma família de verdade, misericórdia, então não tentar pisar na cabeça, castigar, julgar, mas sim dar tempo para a pessoa se arrepender e entender que a pessoa também pode falhar, também pode errar, seja ele um irmão novo na fé, seja ele alguém que já tem muitos anos na fé, seja uma pessoa jovem, seja uma pessoa idosa. Então não importa, todos podemos falhar, seja alguém que conhece muito da Bíblia, como um pastor, seja alguém que conhece pouco da Bíblia ainda. Então, como um adolescente talvez. Então, precisamos ter misericórdia com os nossos irmãos. E ele fala uma última virtude, uma quarta virtude aí, que seria a humildade. Como já falei, outro trecho da Bíblia diz, considerando os outros superiores a você mesmo. Então, essa é a característica da humildade. Então, a humildade entre os crentes, não querendo andar com o nariz lá em cima, falando de cima para baixo, pisando nas pessoas que estão embaixo, não. Sabendo que os outros foram escolhidos por Deus, são amados por Deus, são capacitados por Deus da mesma maneira que nós. Então, somos irmãos em pé de igualdade. Existe um dentre todos os irmãos que está acima dos outros. Esse é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele é o irmão maior, ele sim. Ele está acima de todos, porque ele nunca pecou, nunca falhou, nunca vai falhar. Então ele é o irmão, ele é o Filho de Deus perfeito. Todos os outros filhos e filhas de Deus, como você, como eu, estamos abaixo aí, ó. Então precisamos tratar uns aos outros com humildade, reconhecer a nossa condição, saber que se vamos para o céu, se sabemos quem é Deus, se podemos falar alguma coisa das verdades de Deus, se conhecemos da Bíblia, não é porque somos bons, não é por causa da nossa capacidade incrível intelectual,
mas por causa das misericórdias de Deus, porque Deus nos deu de graça. Deus nos concedeu. Então é graça do Senhor. Por isso precisamos agir de maneira humilde no contexto da igreja. Pedro então está explicando que o crente precisa agir de maneira exemplar também no contexto da igreja. E como é que o crente age de maneira exemplar? Agindo com compaixão, se colocando no lugar dos outros, desenvolvendo um amor fraternal, um amor de irmão mesmo na fé, profundo, íntimo, abrindo seu coração com seus irmãos, confiando e também depositando lá a sua confiança e recebendo confiança dos outros, tá? Demonstrando confiança também, que é digno de confiança, agindo com misericórdia e de maneira humilde, como Deus nos tem ensinado. Então ele continua falando aqui dentro desse contexto, né? Verso 9 agora ele vai dizer: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. E aqui ele vem mostrando, depois de ter destacado essas 4 virtudes, ele vai destacar agora 2 atitudes, para mostrar como o procedimento do crente deve ser. Ele está querendo trazer maior clareza para esse princípio. Então ele diz, além dessas 4 virtudes aí, pense nessas 2 atitudes. A primeira, não pague o mal por mal, ou a injúria por injúria. Quando alguém fizer mal para você, quando alguém acabar te prejudicando, você vê que está saindo no prejuízo por causa daquela pessoa, não fique maquinando o mal, não fique planejando o mal. Como é que eu vou fazer? Ele me derrubou, como é que eu vou derrubar ele também? Ele pisou no meu pé, como é que eu vou pisar no dele também? Ele furou o meu olho, como é que eu vou furar o dele também? Não! É isso que Pedro está dizendo aqui, a atitude que você precisa ter. Lembra, ele já falou sobre isso lá no capítulo 2, quando ele falou sobre a questão de Jesus Cristo. Capítulo 2, a partir do verso 20 ali em diante, ele mostra que a virtude, o que é agradável a Deus, é suportar o sofrimento com paciência. Então, se você for injustiçado, se alguém fez alguma coisa contra você, se fizeram mal contra você, o que é a expectativa de Deus para o crente é que esse crente suporte pacientemente, não fazendo mal, não pagando com o mal. E nós vamos já entender por quê. Pedro vai explicar isso. Se não é para pagar com mal, quando alguém fizer o mal para mim, eu tenho que fazer o quê? Ficar quieto? Não. A Bíblia não manda ficar quieto, não. Manda fazer o quê? Veja aí, continuação do verso 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Então não é para ficar quieto. Então, não é para pagar o mal com o mal, não é para se vingar, mas também não é para ficar quieto. É para agir, mas agir com o bem. Agir com o bem. Retribuir o mal através de uma atitude bondosa. É o que ele vai dizendo aí. Bem dizendo. Né? Então a pessoa vai falar mal de você, você vai falar bem daquela pessoa. A pessoa vai fazer uma atitude ruim para você, te prejudicar, você vai auxiliar, você vai ajudar aquela pessoa. E você pode falar, pastor, mas isso é muita loucura. Isso não faz sentido. A pessoa está agindo contra mim, ela está buscando ser meu inimigo, está procurando me prejudicar e eu tenho que fazer o bem. Não entendi nada agora. Como é que pode ser um negócio desse? Por que alguém que é crente, sendo maltratado, talvez até por outro crente, que é o contexto aqui, precisa pagar isso com bem e não com mal? A resposta aparece aí, veja o que ele diz. No verso 9 ainda. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E o que o Pedro está explicando aqui é que o motivo de pagar o mal com o bem, o motivo de bem dizer quando estiver sendo maltratado, o motivo para o crente fazer isso é o seu chamado. Ele diz aí, pois para isto mesmo foste chamados. E quando ele está falando aqui de ser chamado, ele está falando de ser chamado para fazer parte da família de Deus.
para ser um representante de Deus, um sacerdote de Deus, uma nação separada para o uso exclusivo de Deus, um eleito do Senhor. Então, quando ele fala aqui do chamado, e ele já falou disso também lá no capítulo 2, lembra? Verso 21 do capítulo 2, ele vai dizer assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Olha aí o chamado mais uma vez aparecendo. Só que aqui ele dá mais detalhe, no capítulo 2, verso 21, vê aí. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Pedro explica que o nosso chamado como crentes é um chamado para seguir os passos de Jesus, para imitar Jesus Cristo, para fazer como ele fazia. Então, se alguém me fez mal, eu tenho que fazer como Jesus fazia. O que foi que Jesus fez quando fizeram mal para ele? Mandou descer fogo do céu e queimou todo mundo. Foi assim? Não foi. Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, sendo maltratado em extremo, na carne, e também sendo blasfemado, as pessoas xingando ele, falando mentiras sobre ele. E o que ele dizia lá na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, não lhes impute este pecado. Olha aí. Então, pedindo para Deus não derramar a sua ira sobre aquelas pessoas por conta disso. Então é assim que o crente é chamado para agir. Por conta do nosso chamado, precisamos dar um bom testemunho. Precisamos pagar o mal com o bem. Observar essas duas atitudes. Não pagar o mal com o mal e bem dizer. Bem dizer. São as duas atitudes aqui que Pedro utiliza para destacar como deve ser o procedimento do crente na interação dentro da Igreja de Deus. E aí é interessante que ele termina com os versos 10, 11 e 12, fazendo uma citação do Salmo 34. Salmo 34, a partir dos versos 12 até o verso 16, se você for no livro de Salmos e ler Salmo 34, de 12 a 16, você vai ver que é exatamente o que está escrito aqui nos versos 10, 11 e 12 da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Tá? Então, o que Pedro está fazendo é pegando algo lá de trás do Antigo Testamento, lá do livro dos Salmos, e trazendo para cá e colocando aqui. Lembra que Pedro, ele é judeu, ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia o livro dos Salmos, que era o livro de cânticos dos judeus, inclusive, e Pedro está lembrando, parece que ele lembrou dessa música, né? Ele falou: opa, essa música aqui que a gente canta como judeu, ela tem tudo a ver com esse princípio do crente viver a sua vida de maneira exemplar, no meio de outros crentes, junto dos seus irmãos. Então, deixa eu colocar aqui um trechinho dessa música. E ele coloca então o trecho da música, que é o trecho do Salmo 34. E veja o que ele diz, veja o que esse salmo diz e que foi registrado aqui nos versos 10, 11 e 12. Verso 10 ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O que ele diz aqui no verso 10 diz respeito à maneira de falar. Perceba aí que ele diz: quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Quem não quer, né? Amar a vida, aproveitar, é aproveitar a vida, curtir a vida. Quer ter dias felizes? Quer ver as coisas acontecendo de uma maneira agradável, gostosa, maravilhosa? Então, preste atenção no que você tem que fazer. E aí ele diz: refreie a sua língua do mal, ou seja, coloca freio na sua boca. Aperta o freio aí quando a sua língua for falar uma coisa que não presta. Tá? Vai falar uma coisa que é ruim, uma coisa má, então aperta o freio, segura lá, não fala. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Falar dolosamente é a ideia de falar para gerar dano, para causar prejuízo. Então, eu vou falar alguma coisa que vai prejudicar você. Vou falar alguma coisa que vai te atrapalhar, vai danificar você ou alguma área da sua vida. Então é o que ele está dizendo: cuidado, não faça isso como crente.
A boca do crente deve ser usada para bendizer e não para maldizer, para abençoar e não para amaldiçoar. É isso que esse texto está dizendo. Então, cuidado com o que vai falar. Mas como nós já temos aprendido, e acho que é por isso que Pedro colocou esse trechinho dessa música aqui, esse trechinho dos Salmos, não é suficiente apenas dar atenção ao que se fala, mas também ao que se faz. É por isso que ele escreve o que escreve aqui no próximo verso, verso 11. Veja o que ele diz. Depois de ter falado para tomar cuidado com o que fala, ele vai falar agora sobre as ações, sobre as obras. Verso 11 diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Está vendo aí o encaixe aqui, a combinação, o que se fala e o que se faz? As duas coisas precisam estar caminhando juntas, e essas coisas precisam estar caminhando juntas na vida do crente, no contexto da igreja, mas também em outros contextos, como nós já temos aprendido até aqui, por causa do Senhor, por causa do propósito do crente. O crente é um representante de Deus. Então o crente não deixa de pagar o mal com o mal, porque ele quer ser bonzinho, para todo mundo olhar para ele e falar: nossa, parabéns, olha como ele é bonzinho, olha como ele faz uma coisa legal, ele paga o mal com o bem. Nada disso. O crente faz isso por causa das virtudes de Cristo, para que Deus receba a glória, para que Deus receba a honra, para quando alguém falar: por que ele fez o mal para você, por que você está fazendo o bem para ele? Para que o crente possa responder: porque é assim que Deus fez comigo, porque é assim que Cristo faz com aquele que confia nele. E eu fui salvo por Cristo, e você também pode ser. É por isso que o crente vive desse jeito. Então ele diz: atente para o que você faz, se afaste do mal, saia fora do que é mal, não se envolva com o que é mal. Pratique o que é bom, busque aquilo que é bom, faça o que é direito, o que é correto, conforme a palavra de Deus tem ensinado. E busque a paz, se empenhando por alcançar. Então, lembra que o contexto aqui é a família de Deus, é a igreja. Então ele diz: busque a paz. Viva em paz dentro da família de Deus. Porque afinal de contas só tem um Pai. E esse Pai é Deus. Só tem um céu. E todos os crentes vão para lá. Então a gente precisa viver em paz, como filhos e filhas de Deus. Porque estamos indo todos para o mesmo lugar. Temos todos uma mesma confiança, um mesmo fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma mesma identidade de filhos de Deus. Uma mesma responsabilidade, proclamar as virtudes de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como Pedro conclui esse trecho. No verso 12, ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então aqui Pedro conclui esse trecho dizendo: olha, você precisa, como crente, confiar no Senhor, aquele que julga retamente. Deus está atento, Deus está acompanhando o seu proceder. E ele valoriza quando alguém age em obediência a ele. Quando alguém age pensando na glória do nome dele. Então Deus valoriza e recompensa isso. É o que ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está acompanhando a vida do justo. Deus está vendo o que ele está fazendo. Deus sabe se ele está sendo injustiçado. E é Deus quem vai tomar as providências para que a injustiça feita sobre um justo não fique por isso mesmo. Então o justo deve descansar no seu Senhor. Os ouvidos do Senhor estão abertos à súplica do justo. Mais uma vez, Pedro relaciona a prática de vida com a oração. Lembra o que ele falou no final do verso 7? Sobre quando estava exortando os maridos, ele disse: haja corretamente, tenha um bom procedimento, para que não se interrompam as vossas orações. Mais uma vez agora no verso 12, ele diz que os ouvidos de Deus estão abertos para a súplica do justo. Então oração,
e ação estão relacionados. Não adianta ficar orando e pedindo para Deus ouvir as nossas orações e atender às nossas orações, se a nossa vida está totalmente fora do que Deus diz. Não adianta só falar o que Deus gosta. Temos que fazer a vontade de Deus, obedecer. Obediência está relacionado com a resposta das nossas orações. Quando fazemos o que não agrada a Deus, Ele não só não vai nos ouvir, ou Ele vai ouvir, né, mas não vai atender a nossa oração, como também estamos passíveis do castigo de Deus. É o que Ele diz no final do verso 12. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, se estamos só falando de Deus, se Deus na nossa vida é só uma maneira bonita de falar, mas no nosso viver não combina com isso, no nosso viver está muito longe do que a gente fala, então o rosto do Senhor vai estar voltado contra nós. A mão do Senhor não vai estar agindo favoravelmente, mas vai estar agindo de maneira desfavorável, porque nós não estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Então, como crentes, precisamos lembrar de depender do Senhor e agir para com os nossos irmãos também num procedimento exemplar. Um procedimento exemplar que envolve compaixão, envolve amor fraternal, envolve misericórdia no trato com os nossos irmãos e envolve humildade também, que envolve não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, bendizendo os nossos irmãos. Envolve refrear nossa língua do mal e nos afastar do mal, mas também colocar nossa língua nas mãos de Deus para ser usada como um canal de bênção e buscar a paz, nos empenhando para que dentro da família de Deus, o ambiente que nós vamos promover seja um ambiente de paz, já que Jesus Cristo, aquele a quem nós servimos, é o príncipe da paz. Lembrando que todos os nossos atos estão diante do Senhor. Ele é o nosso pai, como o pai que está vendo os filhos brincando no parquinho, né? Então, os filhos estão lá, entretidos, brincando, não estão nem percebendo que o pai está ali, mas o pai está de olho, deixa eu ver, o outro quer descer no escorregador e o irmão está ajudando, tá certo. Aí o irmão vai de novo, o outro vem e dá um empurrão para derrubar. Opa! O filho pensou que ninguém via, mas o pai pegou, né? O pai viu. Então, Deus vai ser favorável conosco quando dentro da família da fé estamos agindo em amor, estamos agindo em graça, da mesma maneira que Deus agiu conosco. Mas se estamos agindo mal, Deus também vai perceber e vai agir sendo desfavorável, virando o seu rosto, não atendendo às nossas orações, não nos deixando desfrutar da maravilha que é viver na família de Deus em paz, em alegria, com a irmandade, fraternidade do jeito que Ele planejou. Precisamos estar atentos para o que Deus nos diz também, a viver um exemplo, uma vida cristã exemplar no contexto da Igreja de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse desafio também. Amém? Eu quero ainda, antes da gente encerrar, destacar aqui, temos algumas irmãs, né, que estão fazendo aniversário hoje, inclusive. Não poderia esquecer, né, porque uma delas é minha mãe, a irmã Raquel. Então ela está fazendo aniversário hoje, parabéns aí, irmã Raquel, se está aí nos assistindo. Além dela, tem também a irmã Cida Gino, lá na casa do Gino, hein? Grande festa aí, né, irmão Raimundo Gino? Patrícia Gino, Georgia, devem estar aí nos acompanhando. Então, parabéns também lá, felicidades para vocês aí, família Gino, pelo aniversário da irmã Cida Gino. Também a irmã Anaílde. A irmã Anaílde está também comemorando o seu aniversário hoje. Então, parabéns aí para nossa querida irmã Anaílde. Que esse ano seja mais um ano de alegria aí na presença do Senhor. A irmã Joanice também. Irmã Joanice, acho que também é hoje, hein? Tem bastante gente fazendo aniversário hoje. Irmã Joanice aí, Deus abençoe. Com muita alegria no Senhor, nós nos alegramos por mais esse ano de vida que Ele tem concedido para a irmã. E também
A irmã Francis, né, que esteve conosco no passado, também está aniversariando hoje. Então, não sei se tem algum representante dela aí, mas se tiver, mande aí mensagem para ela dizendo que nós também lembramos de orar por ela no dia do seu aniversário. Então, é nossa alegria aí ver os irmãos completando mais um ano de vida, como eu gosto sempre de dizer. As felicitações vão aí para os irmãos, mas os parabéns vão para Deus, que tem nos dado mais um ano de vida. É Ele quem criou a vida e é Ele quem sustenta a nossa vida. Então devemos louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo pelas maravilhosas bênçãos que Ele nos tem dado, inclusive a dádiva de vivermos nesse mundo. Que Deus abençoe essas irmãs que estão aniversariando. Também continuamos orando pela situação do nosso país. Eu creio que os irmãos têm acompanhado, né? Hoje foi o dia em que tivemos mudança também no governo, no Ministério da Justiça. Então, estamos aí na expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Precisamos da ajuda de Deus, porque quando há paz no governo da nação, há paz para a nação. Então, nós precisamos orar nesse sentido, para que Deus coloque a sua boa mão, trabalhe aí levantando pessoas que têm condição de fazer um bom serviço, para que possamos gozar a tão necessária paz, para a gente poder viver tranquilamente e fazer o nosso trabalho de proclamação das virtudes do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar também aí da Sheila, na sua gravidez, acho que está aí nos acompanhando. Vamos lembrar dos irmãos que ainda estão procurando emprego, aqueles que estão precisando sair. Vamos lembrar dessa questão sanitária, a respeito desse vírus aí, o retorno às nossas atividades. Tudo indica agora já no mês de maio, mas ainda não temos uma data certa, então vamos continuar acompanhando as informações das autoridades aí instituídas. Tá bom? Então, são nesses lembretes aí, nessas lembranças, que nós vamos fazer a nossa oração e encerrar o nosso tempo juntos nessa noite. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos mais uma vez grandemente esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina a necessidade do bom proceder, inclusive entre os nossos irmãos, porque o Senhor é o nosso Deus em todos os contextos, onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos, precisamos viver uma vida digna e que dê exemplo de vida cristã, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, essas decisões que têm sido tomadas pelo nosso governo recentemente, que o Senhor trabalhe sobre elas, Deus, para produzir o bem daqueles que Te amam. Nos guarda, nos livra, porque a nossa confiança não está depositada no governo ou nas autoridades, mas sim no Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei e é no Senhor que nós esperamos. Senhor, também pedimos pela gestação da Sheila, que o Senhor seja com ela, continue guardando, Senhor, abençoando o desenvolvimento dessa criança e também dando a Sheila sabedoria para refletir nas palavras que ela tem ouvido e aprendido e que o Senhor opere com o Teu Espírito Santo sobre a vida dela, Deus. Agradecemos ao Senhor, nos alegramos juntamente com as irmãs que têm completado mais um ano de vida, a irmã Francis, a irmã Cidagino, a irmã Raquel, a irmã Nailde, a irmã Joanice. Que o Senhor abençoe a vida dessas irmãs, continue com a Tua boa mão, Senhor, enriquecendo o viver delas, capacitando, dirigindo, conduzindo para uma vida cristã nesse mundo que traga sempre mais honra e glória ao Senhor Jesus. Pedimos pelos estudos, Senhor, que estão sendo feitos online, muitos deles, pelos irmãos que estão saindo para trabalhar, pelos idosos da nossa igreja, por aqueles que estão com necessidade na área de saúde. Senhor, lembramos do Gabriel fazendo seus exercícios, que o Senhor continue trabalhando sobre o corpo dele, Deus, Gabriel Fernandes, para que ele desenvolva cada vez mais, Senhor, e possamos vê-lo em breve, muito mais recuperado do que temos visto até agora, pela ação da Tua boa mão, Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, suprindo os recursos financeiros, abençoando os nossos planos, Deus, e as nossas vidas. Pedimos essas coisas, Senhor, e apresentamos tudo isso diante de Ti,
confiados na tua bondade, não no nosso merecimento, porque não merecemos, mas sim na bondade e na graça do nosso Senhor, Salvador e Deus, Jesus Cristo. Assim oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom nosso tempo, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um e que possamos aí nesses próximos encontros, mais uma vez, avançar no nosso aprendizado, nosso entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amanhã não teremos a nossa live, mas no domingo voltamos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a nossa próxima live.